Eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê você deve considerar comprar Bitcoin e o porquê que é importante que você faça isso. Imagina um cenário em que você acorda, olha na sua carteira e simplesmente seu dinheiro desapareceu. Ou imagina um cenário em que alguém decide simplesmente mudar o câmbio, mudar o dinheiro que é usado no seu país, mudar essa moeda. E aí, do nada, você tinha uma moeda X e essa moeda passa a se chamar Y. E você não sabe de fato como foi feita essa conversão e quanto é o seu poder de compra. Imagina que você precisa investir em alguma coisa, mas tudo que você investe está preso e atrelado a alguma coisa existente e controlada por terceiros. Você concorda que em praticamente todas as situações você não tem muito o que fazer, porque basicamente todas as situações envolvem outras pessoas? Pois é, o Bitcoin não. Esse é o primeiro ponto. O Bitcoin, ele é um ativo 100% descentralizado. Não existe uma empresa, não existe alguém por trás do Bitcoin. Então, basicamente, se você fizer a sua própria autocustódia do Bitcoin, não existe uma pessoa no mundo que possa tomar ele de você. Ele é o único bem, a única propriedade que é realmente sua. O seu carro não é seu, a sua casa não é sua, nada é seu. Se você deixar de pagar o seu IPTU, toma sua casa. Se você deixar de pagar o seu IPVA, o banco toma o seu carro. Agora, o Bitcoin, desde o momento que você compra, coloca numa hard wallet, tem as frases sementes de maneira segura, ninguém toma de você. O Estado não toma de você, a tua mulher não toma de você, ninguém, absolutamente ninguém, toma de você. Então, ter uma única propriedade do mundo já deveria ser um motivo para você considerar ter esse investimento na sua carteira. Outro ponto, a gente pode falar sobre a inflação. Quando a gente olha todo o passar do tempo, todas as grandes moedas fiduciárias, elas perdem valor, perdem poder de compra. Por exemplo, quando a gente olha o dólar e a gente pega um curto período de 10 anos, a gente vê que o dólar se desvalorizou cerca de 70% nesse período. Ou seja, o que 100 dólares compravam em 2016, hoje você precisa de 135, 134 dólares para comprar as mesmas coisas. O Bitcoin, ele serve como uma reserva de valor. Ele, quando você pega um tempo maior definido, encurtando os períodos de bear market, que são os ciclos do Bitcoin, você sempre tem um retorno. Então, o Bitcoin pode ser considerado um hedge, dependendo, protegendo seu capital contra a inflação quando você olha esses períodos. Se você pegar o mesmo período de 10 anos, você vai ver que o Bitcoin valorizou absurdos ao invés de ter desvalorizado, como é o caso do dinheiro, justamente por ele ser descentralizado. O dinheiro desvaloriza e inflaciona pela quantidade de impressão e de riqueza que é feita pelo governo. O governo continua imprimindo, imprimindo, imprimindo sem parar. O Bitcoin, por ser descentralizado e aquele tópico 1 que a gente já falou aqui, não acontece esse tipo de coisa. Então o Bitcoin ele se torna uma moeda extremamente valorizada com o passar do tempo. Outro ponto importante que você tem que considerar é entender o porquê que o Bitcoin é chamado de ouro digital. Quando a gente olha o ouro, por que o ouro é considerado algo como uma reserva de valor? Simplesmente pela escassez e pela usabilidade que o ouro possui, certo? O que faz o ouro ter muito valor é principalmente a escassez dele. O Bitcoin existe essa escassez. Como o Bitcoin é descentralizado, ele não pode ser criado, não podem criar mais unidades de Bitcoin. Por isso, só existem 21 milhões de unidades de BTC. Isso faz esse ativo ser um ativo extremamente escasso. Ou seja, nem todo mundo no mundo, mesmo se quiser, poderá comprar o Bitcoin. Então, quando a gente compara a escassez do Bitcoin com o de metais preciosos, faz sentido o Bitcoin ser chamado de ouro digital. Quanto à usabilidade, e você vê a tecnologia que a gente tem em transferência de dados, transferência de riqueza, velocidade, usabilidade e segurança, você vê que a tecnologia do Bitcoin faz o Bitcoin ser útil, certo? Então, esses pontos têm que ser levados em consideração para você saber se você quer ou não quer ter um Bitcoin na sua carteira.
Outro ponto importante em que a gente pode comparar o Bitcoin e o ouro é na facilidade do manuseio do Bitcoin. O ouro, para você comprar, primeiro que quando você fala em reserva de valor no ouro, você está falando do ouro físico, ter o ouro físico em casa. Porque quando isso passa para um treasury ou passa para um fundo lastreado em ouro, você perde essa questão de reserva de valor, porque você depende de um terceiro, você depende de um banco, você depende de um país para armazenar esse ouro para você. Porém, quando você tem ouro físico na sua casa, aí sim ele serve como uma reserva de valor. Qual é o problema? O armazenamento é extremamente difícil, o ouro faz volume, o ouro é pesado. Além disso, é muito mais difícil você guardar 100 mil em barras de ouro na sua casa. É complicado você ter um assalto e você invade em sua casa, né? Você o ouro é fácil de achar onde você vai guardar. Além disso, a liquidez que você tem para vender esse ouro é muito complicado. Existem muitas pessoas que tentam vender o ouro e não conseguem vender a preço de valor de mercado. Vende 20, 30% abaixo. Então você não tem essa liquidez de venda rápida no ouro. Isso é semelhante com o imóvel. O imóvel, por mais que você ganhe, ele valorize com o tempo, você não tem essa liquidez na hora de vender. E para vender rápido, você tem que vender bem abaixo do seu valor de mercado. Mesmo assim, muitas vezes você ainda nem consegue vender. Outro ponto importante que o ouro tem é você precisa de um fornecedor de confiança. O ouro ele tem que ser auditado, ele tem que ser verificado. Isso atrapalha na hora da compra e atrapalha na hora da venda. O Bitcoin não. O Bitcoin ele é rápido, fácil, você armazena ele numa cold wallet. Você nem precisa da sua wallet, você precisa das chaves das palavras semente. Então, se você quiser jogar para uma wallet, basicamente sair do país e nem levar ela, você levando as suas chaves, você compra outra, faz o backup para essa nova carteira e tá tudo bem. Você não precisa auditar, os próprios nós da rede já fazem isso por você. Isso tudo faz o Bitcoin ser extremamente importante nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. Outra coisa que a gente pode falar para te tranquilizar é que o Bitcoin já deixou de ser modinho. O Bitcoin deixou de ser tratado como um dinheiro usado para lavagem de dinheiro, como dinheiro de crime. Hoje existem instituições grandes, big players do mercado, como a BlackRock, como a Strategy, que são empresas até mesmo listadas na bolsa americana comprando Bitcoin, como também países soberanos adquirindo Bitcoin, como é o caso do próprio Estados Unidos, que com o seu presidente pró-cripto Donald Trump, decidiu criar uma reserva estratégica de Bitcoin e não vender um somente Bitcoin na sua carteira. Outros países, como por exemplo El Salvador, adotam o Bitcoin como a sua moeda principal, como a sua moeda nacional, e seguem comprando, criando as reservas. Então, basicamente, é questão de tempo até todos os bancos centrais terem uma reserva em Bitcoin. Esse caso já é levantado aqui no Brasil e existem pautas de projetos que estudam a adoção do Bitcoin como uma reserva nacional aqui para o Brasil. Esses são alguns dos motivos que eu gostaria que você considerasse na hora de ter ou não um Bitcoin na sua carteira. Lembrando que não existe um ativo 100% seguro. Todos os ativos, por mais seguro que seja, existe a possibilidade de algum colapso. O que você tem que entender é qual ativo faz sentido para você. Não existe ativo certo, existe aquele ativo baseado no seu perfil. Então, se você não sabe qual é o seu perfil de investimento, me chama lá no Instagram, o QR Code está aparecendo na tua tela. A gente monta uma consultoria, monta uma carteira personalizada para você, que faça sentido e faça segurança para você. A gente monta toda a estratégia focada em você. Se você não sabe o que é o Bitcoin, estude, pesquise, entenda o ciclo do Bitcoin, entenda, dentre esses, todos os outros motivos que fazem o Bitcoin ser a principal carro-chefe do mercado cripto. Entenda por que esse mercado ainda está tão subprecificado. A gente hoje tem pouco mais de 2 trilhões de dólares de market cap no mundo cripto. Tá? Isso tudo deixa esse cenário um pouco mais barato. Entenda o que é bull market, bear market, para você entender e deixar o seu emocional de lado na hora dos seus aportes. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo. O que você acha do Bitcoin? Se você está comprando, se você não está comprando, se você já tem, se você precisa de alguma ajuda. Eu vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês.